Graças. Som. Graças a Deus. Amém. Muito boa tarde. A paz seja contigo. Deus abençoe a cada um. Jesus ordenou: ide por mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta é uma ordenança. E é em cima dessa ordenança, eu estou aqui mais uma vez para cumprir essa ordenança de Cristo. Pregar o Evangelho a toda criatura. Eu venho nessa tarde mais uma vez em nome de Jesus Cristo para anunciar o que diz a palavra de Deus, nada além daquilo que diz a Bíblia. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Começa dizendo assim no primeiro Evangelho, em Mateus, em capítulo 6, capítulo 7, adiante, Jesus praticamente ensinou quase tudo em 3 capítulos que nós precisávamos saber para a salvação, acerca do caminho, a qual ele mesmo apresentou lá em João capítulo 14, dizendo: eu sou o caminho. Jesus resumiu, antes de se apresentar como caminho, ele resumiu que caminho que era esse a qual ele falava. A partir do versículo 13 de Mateus capítulo 7, começa falando dos 2 caminhos. E a Bíblia está falando assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus falou de 2 caminhos. Que 2 caminhos que são esses? Salvação, condenação, céu ou inferno. São 2 caminhos, um estreito e um largo. Um leva à salvação, outro leva à condenação. O caminho estreito é negar tudo, negar a sua vontade, para fazer a vontade de Deus. Como Paulo mesmo ele diz: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo, sabemos muito bem de onde que Jesus tirou ele: do assassino a ganhador de almas. Veja bem, meu amado, quando a pessoa está em Cristo, ele não vive mais para si. O caminho se torna estreito, porque agora você faz a vontade de Cristo. Porque se você for tentar fazer a sua vontade, você vai estar assim desagradando a Deus. Se eu for deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a minha vontade, eu vou voltar pelo lamaçal do pecado. E não é isso, não é para isso que Jesus nos chamou. A Bíblia diz que Jesus veio para que tivéssemos vida e tivéssemos vida com abundância. Nós sabemos que o pecado ele rouba essa vida abundante. O pecado ele suga essa vida abundante, a qual veio da cruz, a qual na cruz, há mais ou menos 2000 anos atrás,
essa vida ela raiou como um sol. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram e serviram mais as trevas do que a luz. No versículo 15, eu estou lendo em Mateus 7, Jesus começa a cautelar, ele começa a dar alguns avisos. Ele está falando agora dos falsos profetas, e aqui Jesus está falando mais específico: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até a vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus ele diz: tomem cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas. Jesus já sabia que esta geração ela teria tantos falsos profetas como houve nos tempos dele. Jesus já sabia que quando chegasse os dias finais não haveria fé na terra. O Jesus mesmo falou: quando o Filho do Homem vier, achará fé ainda na terra? Isso, meu amigo, é uma pergunta agora a fazermos para nós mesmos. Será que existe fé dentro do teu coração? Será que dentro de nós existe uma fé, ou a verdadeira fé? Porque a verdadeira fé ela é segundo diz a Bíblia. A falsa fé é segundo o que eu acho. A falsa fé é o que muitos estão seguindo, o que acham. O que acham que parece ser bom, nem sempre é certo. O que acham que parece ser perfeito, às vezes é caminho de perdição. Como está escrito em Provérbios: há caminhos que aos olhos do homem parece ser perfeito, porém o fim desses caminhos são caminhos de morte. Ou melhor dizendo, essa morte que a Bíblia está falando não é somente um corpo descendo a sepultura. Essa morte que a Bíblia está falando, João, ele fala em Apocalipse, no capítulo 22, capítulo 20, a saber, lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Veja bem, meu amigo, esta é a morte a qual muitos estão se esquecendo. A segunda morte, lago de fogo e enxofre, um tormento eterno, uma condenação eterna. E por quê? Porque há dois caminhos, mas há um caminho que parece ser bom, como está escrito em Provérbios, porém o fim desses caminhos são caminhos de morte. É por isso que muitos estão nesses dias atuais, neste mundo atual, sendo tão enganados assim. Sabe por quê? Porque ao invés de ser guiados pelo Espírito de Deus, pela Palavra de Deus, estão sendo guiados pelo coração. E Jeremias ele pregou dizendo também que enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. Aí está um grande problema da humanidade, está nessa decadência espiritual, aonde nos dias atuais a iniquidade tem aumentado muito. Hoje por todo lado que você vai nessa cidade, é homem caminhando de mão dada com outro homem, duas mulheres numa praça se agarrando, se beijando na frente de criança. A iniquidade tem se multiplicado, o amor de muitos tem se esfriado. O que era errado hoje está se tornando certo diante os padrões humanos, mas diante os padrões de Deus continua sendo errado até hoje e continua sendo pecado. O que aos olhos do homem parece ser bom e parece ser inofensível, aos olhos de Deus está conduzindo a humanidade para o inferno. Então acautelados dos dois caminhos, escolha enquanto há tempo. São dois, estreito e caminho largo. A qual desses dois caminhos será que a humanidade está trilhando? Nós podemos nos basear pela nossa conduta, pelos caminhos que nós seguimos. Meu amigo, é muito fácil você se comparar com uma pessoa boa, como quando você vai se comparar às demais pessoas. Quando nós nos compararmos às demais pessoas, nós vamos entender que somos bons. Eu não mato, eu não roubo, eu tenho a ficha limpa, sou um bom cidadão, honro com os meus compromissos, mas isso não passa de obrigação do ser humano. Agora,
O principal é se examinar, não segundo a vida alheia, mas segundo a Bíblia. E se você se examinar agora, segundo a Bíblia, será que você é boa pessoa diante de Deus? Ou será que você, diante de Deus, está com o seu nome riscado do livro da vida? Será que você diante de Deus é justo, como você mesmo acha que é justo? Será que diante de Deus você é uma pessoa santa? Como Paulo falou, sede santos como eu sou santo, sede santos como santo é o vosso Senhor. Será que você, se julgando segundo a Bíblia, está preparado para encontrar com Deus agora? Será que você, se examinando, se julgando segundo a palavra de Deus, está preparado para partir para uma outra vida, para a eternidade? Está preparado para o arrebatamento que vai acontecer a qualquer momento, a qualquer instante? Vejam, meu amado, que o mundo, ele tem mostrado que realmente está próximo à volta de Cristo. Não somente o mundo, mas as Escrituras, que é o principal, a Bíblia. Mas tudo que a Bíblia diz tem que se cumprir. Jesus falou, neste mundo tereis grandes aflições, mas tende bom ânimo. Igrejas fazendo promessa de dias melhores, prometendo prosperidade, fazendo mais e mais promessas, trazendo uma ilusão de que eleger um novo candidato, colocar um novo deputado, um novo presidente vai resolver o problema da terra. Eu te digo que não vai, meu amigo. A solução para essa terra está aqui na palavra. Sabe o que diz essa palavra? Vai falar em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Olha só a solução para este mundo. Este mundo atual, a qual nós conhecemos, ele se reserva e se entesoura para o fogo ardente. É para isso que se reserva este mundo. É assim que vai ser solucionado o problema deste mundo. Mas sabe qual que é o que vai solucionar o problema da igreja? O arrebatamento. O arrebatamento vai ser a solução que todo cristão ele precisa. O arrebatamento vai ser a solução que todos os cristãos estão procurando nessa terra. Só que o problema é que nessa terra, meu amigo, Jesus falou, vamos ter aflição. Não vai ser dias de prosperidade, não vai ser dias de alegria a todo tempo, a todo momento, não. É dias de aflição. Jesus falou, tempos trabalhosos. Paulo escreveu, serão tempos trabalhosos. É muito trabalho, meu amigo, para poder alcançar a salvação. É muito trabalho nos dias de hoje para não se corromper com a igreja moderna, que quer transformar a igreja em boate, que quer liberar tudo, libera o modernismo como se nada mais fosse pecado. Então são tempos trabalhosos, onde o verdadeiro servo de Deus, ele aflige a tua alma todos os dias, com tanto pecado que existe nessa terra, com tanto sodomismo que existe neste mundo, com tanta imoralidade, com tanta embriaguez e prostituição que existe nesse mundo, meu amigo. Aflige a alma daqueles que servem a Deus verdadeiramente. A Bíblia diz que Ló, quando estava na cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que ele afligia todos os dias a sua alma naquele lugar. Lá, enquanto ele não saiu de Sodoma e Gomorra, a sua alma não cessou a angústia, não cessou aquela aflição que ele sofria. Sabe o que isso nos mostra, meu amado? O pecado, ele aflige a alma do cristão. O pecado, ele não seduz, ele não traz prazer ao coração daquele que é do céu, daquele que tem a natureza de Cristo, daquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. O pecado, ele não traz prazer. Ele só traz prazer para aquele que está com seus dois braços amarrados, com seus dois pés amarrados no pecado, que está preso, fazendo a vontade do diabo nessa terra. O pecado, ele só é prazeroso para aqueles que são escravos de Satanás, para aqueles que são cavalo do diabo. Mas para a alma do cristão aflige. Você acha que como que caminha
A igreja moderna e a igreja verdadeira de Cristo nessa terra. São duas diferenças. A igreja moderna, tudo é normal. O macumbeiro é irmão dele. O gay e a lésbica é irmão dele também. Ele ama todo mundo. E ele não fala a verdade, mas diz que ama. É a mesma coisa de você falar, segue em frente, o buraco está te esperando ali. Você sabe, mas você fala, segue em frente. Não existe amor, meu amado, sem alertar. Se uma alma está indo para o inferno, o dever da igreja, o dever de um servo de Deus é alertar, é pregar, ainda que doa. Mas a palavra de Deus, ela é como uma espada mesmo, e vai doer mesmo. Ela não massageia o ego de ninguém. Quem massageia o ego das pessoas é o diabo. Quem gosta de satisfazer o coração do homem não é Deus. A Bíblia fala que nos dias atuais que nós estamos vivendo, aliás, a Bíblia diz que como aconteceu nos dias de Noé, assim também seria a volta do Filho do Homem. A volta do Filho do Homem está próxima. A volta de Jesus vem se aproximando. Hoje existe igreja moderna que, se pregar, se vê pregando na rua a volta de Jesus, fala, não pode espantar as pessoas, não pode pregar mais sobre o inferno, não, senão você coloca medo nas pessoas. Ou melhor dizendo, então vamos fechar a Bíblia, vamos pregar só paz e amor, água com açúcar. Porque a mensagem do Evangelho, quando eu vejo Jesus pregando, quando eu abro a Bíblia, eu não vejo mensagem de autoajuda, eu não vejo mensagem de conforto, eu vejo mensagem de exortação que exorta o pecador a se arrepender. Eu vejo mensagens duras, mas que os discípulos amavam ouvir. Ou seja, mensagem dura só discípulo que gosta de ouvir. Multidão não queria milagre, só queria milagre, não queria palavras de vida eterna. Pedro, ainda que era um homem, ainda que era um menino na fé, ainda que já estava prestes a negar Jesus por 3 vezes, Pedro, ele amava os discursos de Jesus. Os discursos de Jesus só ficavam no começo a multidão, porque a multidão queria ver sinais e prodígios. Mas depois que Jesus começava a pregar, aí a multidão se esvaziava. Eram 72 pessoas ouvindo um sermão profético, e ali estavam os 12 discípulos, e uma multidão ali estava ouvindo um sermão. E Jesus então começou a falar, quem não comer da minha carne, quem não tomar do meu sangue, não tem parte comigo. A multidão achou duro esse discurso. Imagina a multidão hoje ouvindo que vai para o inferno por causa dos seus pecados. Está julgando. Imagina, a multidão se escandalizou com o discurso de Cristo, onde Jesus falava que eles tinham que comer do seu corpo para poder ter parte com Deus. Imagina como que a multidão fica hoje, porque os pecados aumentou. Existia imoralidade, hoje existe o triplo. Existia muito mais, muito menos nos tempos de Sodoma e Gomorra. Depravação, lesbianismo, homossexualismo. Eles se embriagavam também, mas hoje se embriagam mais. Eles se pervertiam também nas imoralidades, mas hoje se pervertem muito mais. O pecado sempre existiu a partir do momento que o fruto foi comido, mas hoje muito mais multiplicou. Jesus falou, por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então veja que Jesus, ele alertou. Olha o que diz no versículo 21, em Mateus 7, versículo 21. A Bíblia fala assim no título, quem entra no reino dos céus. A Bíblia fala quem entra no reino dos céus. Em Mateus 7, o versículo 21, fala quem entra no reino dos céus. Depois de ler esse texto bíblico, vou mostrar para você que a Bíblia também fala quem não entra no reino dos céus. A Bíblia fala. E como um cristão e servo de Cristo, eu tenho que ler o que a Bíblia diz, te alertando. A Bíblia tanto fala quem entra no reino dos céus, como a Bíblia também fala quem não entra. Assim está escrito no versículo 21 de Mateus, no capítulo 7. Nem todo
todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então Jesus está dizendo, nem todos que dizem e confessam, Senhor, 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 em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos sinais, prodígios, maravilhas, fizemos muitas coisas, vão dizer no último dia. Mas Jesus está falando, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então veja, nós entendemos qual a palavra de Deus, que dizer Senhor, qualquer um diz, mas não faz a vontade de Deus. Fala Senhor, mas não faz o que Deus manda. Dizem que ama a Deus, mas não consegue fazer um terço do que Deus manda. Dizem que querem morar com Deus, chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que Deus manda. Que a Bíblia está falando aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, é esse que vai herdar o reino dos céus, meu amado. Meu irmão, é aquele que faz a vontade do Pai. Fazer a sua vontade tem que ser o último plano. Aqueles que fazem a vontade de Deus é quem herdarão o reino de Deus. Nós estamos vendo nos dias atuais o que a Bíblia diz: homens avarentos, amantes de si mesmos, gananciosos, ambiciosos e etc. Mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Mas Jesus falou: se alguém ama mais o pai, a mãe, o filho, a família do que a mim, não é digno de ser meu discípulo, não é digno de entrar no reino de Deus. A quem você tem amado mais? Amado fazer a vontade de Deus ou sua vontade? E mais uma vez eu te pergunto, meu amigo, se agora fosse o último momento, para onde iria a tua alma? Se pedisse a tua alma nesse momento agora, uma parada cardíaca, sua alma iria para o céu ou para o inferno. Agora, nesse exato momento, em 3 segundos, abrir e fechar de olhos, você sobe para o céu ou sua alma vai para o inferno? A quem você tem destinado a tua alma? Como estão os teus caminhos diante de Deus? O teu caminhar tem que estar reto diante de Deus. Ainda que você seja uma pessoa falha, mas a Bíblia diz que desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à força. Tem que haver esforço, tem que haver perseverança. Até o último momento, até o último suspiro, até o último segundo, tem que haver esforço e perseverança para entrar no reino dos céus. Porque se é com muito esforço que se entra no reino dos céus, quanto mais vivendo de qualquer forma, quanto mais vivendo do jeito que você quer, jamais entrará no reino dos céus. Mas toma cuidado, meu amigo, o inferno espera. O inferno espera os idólatras, o inferno espera os adúlteros, os mentirosos. Está cheio de mentirosos no inferno. Mas quem acha que o inferno não foi inaugurado, só basta ler a Bíblia. Leia somente a Bíblia. Fica com a inspiração do Espírito Santo de Deus para você entender a Bíblia. O maior erro do homem é procurar ouvir da boca de outras pessoas sem antes procurar ouvir da boca de Deus. O maior erro do ser humano é não examinar as Escrituras e acreditar em tudo que é filosofias que ouvem por aí. Jesus falou: examinar as Escrituras, pois são elas que de mim testificam. Aqui Jesus está falando quem não vai entrar no reino dos céus. E eu estou aqui no capítulo de número 22 de Apocalipse. Está escrito no versículo 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Isso aqui, meu amigo, é só para você entender que Deus não quer só o coração. Isso aqui é só para você entender que qualquer pecado que seja, ainda que seja pequeno, ainda que seja maior, o pecado vai levar multidões para o inferno. Multidões estão cometendo idolatria. Esse tempo de política é um tempo de muita idolatria na terra, onde evangélicos você não encontra pregando a palavra de Deus no decorrer do ano, mas no decorrer
de campanhas políticas, investem milhares, investem seu tempo, colocam o seu corpo no sol para defender uma bandeira, para levantar uma bandeira do partido político, tem tempo. Mas não tem tempo para defender a bandeira dos céus, a qual está escrito em Filipenses capítulo 2. Mas a nossa pátria é os céus. A nossa pátria, ela vem dos céus. A pátria que eu estou defendendo agora é os céus. O cristão, ele só tem que defender uma pátria, os céus. Este mundo, ele jaz no maligno. Sabe qual que é a pátria que tem que defender? Jerusalém, Nova Jerusalém celestial. Aquela que João viu em Apocalipse capítulo 20. No capítulo 21, a Jerusalém adornada, a qual Jesus foi preparar, a qual Jesus falou: na casa de meu pai muitas moradas. Essa é Jerusalém. Nós vemos hoje uma cambada de cristãos, nem cristãos podem ser chamados, evangélicos, melhor dizendo assim, evangélicos covardes. Covardes por quê? Medo de ser perseguido. Estão com medo da perseguição. Nós falamos de política hoje para que amanhã nós não sejamos perseguidos. Hipócritas, estão se vendendo, covardes, estão se vendendo. Da onde que Jesus se vendeu para a política, para continuar pregando? Jesus pregou até ser morto. Os apóstolos pregou até ser morto. Assim é o nosso destino hoje, pregar a palavra de Deus, até nos prenderem, até nos matarem. Enquanto nós tivermos oportunidade, nós pregamos. Nós não defendemos Herodes, nós não defendemos Pilatos, nós não defendemos, não vamos bajular esses egoístas, esses avarentos, não vamos bajular esses injustos, esses gananciosos que querem satisfazer a multidão e não querem satisfazer a Deus, porque se quiserem satisfazer a Deus, se eles quisessem, eles tinham falado assim: solta Jesus e crucifica Barrabás. Mas sabe o que eles fizeram? Vocês escolhem a partir de agora a quem que vocês querem que nós soltemos e a quem que vocês querem que nós prendemos. A multidão fez a escolha. A multidão escolheu prender o Filho de Deus. A multidão escolheu soltar um bandido, um criminoso, um malfeitor. E escolheu crucificar um santo, o homem justo, Jesus Cristo. Você acha que a política, governantes, presidentes, deputados, eles vão estar aqui para defender a vontade de Deus ou a vontade do povo? A vontade do povo. E se a maioria do povo escolher o que é errado, eles vão ficar do lado de Deus ou do lado do povo? Do povo. O povo quer o quê? Quer ideologia de gênero. O povo quer a união de religião, onde macumbeiro junto com católico se tornem um só, onde tudo que é religião seja respeitada e ninguém fale nada. Mas para isso tem que fechar a Bíblia. Para a Bíblia não ofender religião, você tem que esquecer que ela existe, tem que fechar ela. Mas com a Bíblia aberta, tudo que é religião, ela cai por terra. Porque Jesus não levantou isso na obra do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus, ele mostrou e abriu um caminho a qual os homens não conheciam, porque este caminho não estava ainda disponível para toda a humanidade. Mas Jesus, quando ele venceu, ele disse: está consumado, está tudo consumado. Abriu-se um caminho. Então Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se por um lado a Bíblia está falando quem não herdará o reino dos céus e quem herdará o reino dos céus, nós entendemos, só tem duas escolhas. Só duas escolhas. Nessas duas escolhas não tem purgatório. Nessas duas escolhas não tem reencarnação. Essas duas doutrinas que eu citei agora não estão na Bíblia. Elas não foram tiradas da Bíblia. Elas não são encontradas na Bíblia. Elas vieram de tradições de homens que em cima disso ganharam e ganham até hoje muito dinheiro e enganam muitas e muitas pessoas. Você tem que entender uma coisa, meu amigo: a Bíblia é a autoridade de Deus. E está escrito também, olha o que está escrito em Oséias, no profeta Oséias. A Bíblia fala: meu povo está sendo destruído porque lhes faltou o conhecimento. Porque faltou o conhecimento da palavra de Deus, o povo começou a ser destruído nos tempos de Oséias. O
Que conhecimento é esse? Conhecimento da palavra. Mas que conhecimento é esse que o povo até hoje rejeita? Uma palavra antiga. Essa é a palavra de Deus. O povo está sendo destruído. Sabe por quê? Porque amaram mais as trevas do que a luz. Trocaram as mensagens de Jesus por mensagens de bajulação. Trocaram a mensagem da cruz por mensagem de autoajuda. Trocaram a mensagem da cruz por mensagem de prosperidade, a qual você não encontra na Bíblia. É um falso evangelho essa teologia da prosperidade. É um falso evangelho essa pregação de motivação, de bajulação, de massageamento de ego. Isso é um falso evangelho. É doutrina enganadora, de espíritos enganadores. Acautelai-vos. Jesus falou aqui no versículo 15. Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha o que Jesus está falando. Agora Jesus está deixando as pistas. Qual que é o caráter de um falso profeta? Jesus, ele deixa as pistas, ele deixa os frutos para que nós venhamos conhecer. Jesus diz assim, olha, pelos seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Tem como você conhecer uma árvore má pelos seus frutos, e uma árvore boa pelos seus frutos? Não tem como a árvore má produzir fruto bom, como a árvore boa produzir fruto mau. Não tem como. Se a árvore for má, seus frutos são maus. Não adianta procurar o fruto que presta numa árvore que não presta, que você não vai encontrar. Não adianta ir num pé numa plantação, uma plantação de morangos, querer colher caju, você não vai conseguir nunca. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir jamais. No meio dos abrolhos, colher um fruto gostoso para se comer, não vai conseguir. Jesus falou, pelos seus frutos conhecereis. Não tem como colher uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim Jesus falou, toda árvore boa, ela produz bons frutos. Lembrando que aqui Jesus está falando dos falsos profetas. Como conhecer eles? Como que nós conhecemos pregadores falsos profetas? Eles estão curando. Paralíticos estão levantando de cadeira de roda, estão mostrando na internet, estão falando que está acontecendo milagre, estão falando que é homem de Deus porque os sinais estão acompanhando. Como dizer que não é de Deus? Aqui a Bíblia fala, pelos seus frutos. Falso profeta faz milagre? Faz. Nós vemos que o cajado de Moisés se transformou em serpente, mas o dos magos também se transformou. O cajado dos magos foi engolido pela serpente, a serpente que Deus levantou no Egito através de Moisés. Então você vê que magos, falsos profetas, satanistas, macumbeiros vão fazer milagres e prodígios também. Mas há uma diferença, um é verdadeiro, outro é falso. Um engana e o outro não engana, o outro mostra a verdade. Veja, aqui Jesus está falando dos seus frutos. Uma árvore má não produz frutos maus. Qual que é os frutos de um verdadeiro ou falso profeta? Gálatas capítulo 5. Em Gálatas capítulo 5 está falando de 9 frutos. Frutos do Espírito. É esses frutos que um servo de Deus tem. Num falso profeta você não vai encontrar esses frutos. Vamos ver conforme está escrito. Que frutos são esses que um falso profeta nunca vai ter? Não vai ter porque não tem o Espírito Santo de Deus. Esses frutos só tem quem tem o Espírito Santo de Deus. Ainda que se diga ser uma boa pessoa, ainda que se diga ser uma pessoa honesta, mas os frutos do Espírito só são dados por intermédio do Espírito Santo de Deus. Está escrito em Gálatas 5, versículo de número 9. Versículo de número
número 16 e 17 e 19 também. 17 está escrito: porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e se opõe-se ao outro para que não faça o que quereis. Olha o versículo 19, olha só quais são os frutos do Espírito. Não acompanham falso profeta não, os falsos profetas é o contrário, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, invejas, homicídios, glutonarias, bebedices, divisões, heresias e coisas semelhantes a essas. Esses são os frutos daqueles que não servem a Deus, são os frutos daqueles que não têm parte com Deus, são os frutos de um falso profeta. Mas aqui está o fruto que o falso profeta não tem, 9 frutos. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então veja, Jesus falou em Mateus 7, versículo de número 16 e 17, que pelos frutos você conhece o falso profeta. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala quais são os frutos. São 9: bondade, mansidão, benignidade, temperança, amor, gozo, paz, fé. Você percebe que hoje, meu amado, esses frutos, eles estão em falta em algumas pessoas que dizem ser de Deus. Ele faz milagre, mas não tem mansidão com ninguém. É um arrogante, é o sem educação, não tem mansidão, não tem temperança. Não tem temperança, explode com qualquer coisa. Olha aí, meu amado, os grandes homens de Deus, entre aspas, abre aspas, fecha aspas, eles estão ganhando milhões. As pessoas estão falando que são homens de Deus, mas você vê os frutos deles. São mentirosos, são injustos, são desonestos, são avarentos, são orgulhosos, são presunçosos, são mais amantes do dinheiro do que amantes de Deus. Você precisa saber disso hoje, meu amigo. Você precisa saber disso. Você precisa saber disso. Você não pode ser enganado de forma nenhuma, porque se você perder esta oportunidade de conhecer a verdade e de uma vez por todas ter um encontro com Deus na eternidade, quando partir dessa vida, meu amigo, se você não estiver preparado, após a morte não vai ficar tudo bem. É choro e ranger de dentes, é fogo e pranto. É isso que espera aqueles que gostam de ser enganados. É isso que espera aqueles que ocultam o erro dos outros. Aqueles que ocultam o erro dos outros estão tendo participação nas suas más obras, estão tendo colaboração nas suas más obras. Nunca fica com a tua boca fechada. Você que conhece a verdade do Evangelho, abre a tua boca, abre bem aberta a tua boca, prega a palavra de Deus, porque para pregar mentira já tem muitos, porque para pregar filosofias, para pregar fábulas, fazer pregações de discursos bonitos já tem um monte. Então nunca, meu amado, fecha a tua boca. Vai ser cobrado o sangue de cada alma. De cada alma vai ser cobrado o sangue. Está escrito em Ezequiel 33, Deus vai cobrar, vai requerer o sangue das pessoas que você não alertou, que não foram avisadas. Aqui a Bíblia, ela é bem clara a dizer: o homem tem que estar convicto da eternidade, aonde passará. O homem tem que estar convicto.
Mateus. Mateus 7, versículo 11, versículo 24. Mateus 7, versículo 24. Como eu disse no começo, o Evangelho de Mateus, nos seus primeiros capítulos 5, 6, 7, Jesus já pregou tudo que nós precisamos saber acerca da salvação da nossa alma. E aqui no versículo de número 24, está escrito: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu e foi grande a sua queda. Veja que Jesus está fazendo uma comparação. As comparações de Jesus nos fazem entender tudo que nós precisamos saber do céu, da salvação. Jesus usou uma comparação dizendo: aquele que escuta as palavras de Deus e pratica, ele é comparado ao homem que construiu casa sobre a rocha. Deus a pratica é como quem construiu uma casa sobre a rocha. Será que sua casa está sobre a rocha? Sua casa espiritual, não a casa que você habita, qual você descansa, a casa espiritual, o seu corpo, a qual você habita hoje, a sua alma, será que ela está firmada em Cristo? Os que ouvem a palavra de Deus e a pratica é como quem construiu uma casa sobre rocha, sobre uma dura e firme rocha. Mas aqueles que ouvem as palavras de Deus e não praticam são comparados com pessoas loucas e insensatas que construíram uma casa sobre a areia. Veja, meu amigo, que loucura! Construir uma casa sobre a areia e ainda mais, sem alicerce. E ainda por cima, veio o vento, assoprou contra esta casa, assoprou e foi grande a sua queda. Correram rios, assopraram, combateram aquela casa, foi grande sua queda. Essa é a queda de muitos. Por quê? Porque não se firmaram na rocha, em Cristo. Até ouve a palavra de Deus, mas não pratica. O que adianta? Até dizem: eu tenho uma religião, mas não obedece a palavra de Deus. O que adianta, meu amigo? Ser católico está caminhando para o inferno, ser evangélico e caminhar para o inferno do mesmo jeito. O que adianta, meu amigo, encher tua boca para falar: eu tenho Deus, mas não reverencia a Deus na sua conduta, não obedece a Deus no seu falar, não reverencia, não exalta a Deus na sua conduta, mas muito pelo contrário, envergonha o nome de Cristo na conduta, no falar, no pensar. O pensar é malicioso, a boca é como se fosse uma fossa, só sabe que não presta. Então o que adianta você ouvir a palavra no templo católico, evangélico, ter a sua religião, mas não obedecer a palavra? Está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 22: e não sejais somente ouvintes da palavra de Deus, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra. Tiago capítulo 1, versículo 22: sede cumpridores da palavra, sejam cumpridores de cada palavra que está escrito neste livro. Cada palavra que entrou pelo seu ouvido, ela tem que ser praticada.
A cada palavra, meu amigo, que entra no seu ouvido é uma grande responsabilidade. Palavra de Deus, ela é para salvação. Quando ela entra no ouvido e você não se responsabiliza em praticar nada do que está escrito na Bíblia, meu amigo, é aí que vem a sentença, a condenação do inferno. Agora muitos evangélicos não acreditam mais, porque está ficando light. A cada dia que mais passa, são mais evangélicos light, são cristãos light, que não têm prazer na justiça de Deus, que não crê na mensagem do Evangelho, mas acreditam num Deus personagem. Que Deus personagem que é esse? É só amor. Deus é só amor. Esse é um Deus personagem. Eu falo personagem porque lendo a Bíblia de capa a capa, esse Deus eu não vejo ele. Eu vejo um Deus que amou o mundo de tal maneira, uma maneira inexplicável. Sabe que maneira inexplicável foi essa? O homem no seu pecado, um só homem, justo, santo, chamado Jesus Cristo, não tendo pecado e nem erro algum. Eu vou morrer, porque eu vou vencer no lugar deles, para que eles tenham vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Para que Jesus fez isso? Para tirar o pecado e para transformar o pecador em uma nova criatura, uma natureza divina, não a natureza do pecado, que só quer saber de cachaça, só quer saber de funk, só quer saber de prostituição, é bar de todo final de semana, de segunda a sexta, todo final de semana. Não, Jesus ele veio para acabar com isso. Jesus não veio somente, meu amigo, para confortar o coração, não. Ele veio para transformar o caminho. Os mentirosos, publicanos, cobradores de impostos, ouviram Jesus pregando. Zaqueu viu Jesus pregando. Era um cobrador de impostos, era um publicano. Mas a Bíblia diz que quando ele encontrou com Jesus, ele se arrependeu de tal forma que ele quis repor todo o prejuízo. Todas as pessoas que ele roubou, ele deu 3 vezes mais. Todas as pessoas que ele deixou no prejuízo, ele então restituiu. É isso que o Evangelho de Cristo faz. O Evangelho de Cristo faz o homem ser restituído. O Evangelho de Cristo faz pessoas restituir a quem ele lesou, a quem ele fez o mal. O Evangelho de Cristo faz as pessoas não se conformar com o pecado, mas querer de uma vez por todas deixar o pecado. Às vezes eu fico refletindo, Deus ele leva o homem a restituir, mesmo que ele não queira, sem ele perceber, porque é a natureza de Cristo. Eu me lembro de pessoas que hoje eu prego para elas, pessoas que no tempo em que eu estava vivendo na iniquidade, longe de Cristo, pessoas que eu levei para o caminho do inferno, pessoas que eu levei e apliquei no uso de droga, de cachaça, no tempo da perdição, pessoas que hoje já ouviram eu pregando a palavra de Deus, lugares aonde dava tiro, já preguei a palavra de Deus, lugares aonde eu ligava o som do carro, abria as 4 portas, já preguei a palavra de Deus. Então Deus ele leva o homem a restituir aquele defrauda. Zaqueu ele defraudou o triplo de vezes as pessoas que ele lesou e defraudou. Veja que o Evangelho ele faz uma transformação, um arrependimento verdadeiro. É um arrependimento verdadeiro, porque não tem ninguém obrigando, falando faça isso, faça aquilo e colocando medo. Embora que tem pessoas que trabalham com medo, mas Jesus, quando ele pregou, ele falou a verdade do inferno, ele falou a verdade do céu, mas do inferno ele falou muito mais. Veja que as pessoas hoje não suportam mais ouvir uma mensagem que fala sobre o inferno, porque dizem que estão colocando medo, mas não foi para isso que Jesus pregou. Jesus pregou para alertar, e deixou muito bem alerta, porque do céu Jesus falou poucas vezes, mas do inferno ele falou dezenas de vezes, falou várias vezes. Jesus falou assim, vai dizer em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo
e que com a alma nada podem fazer, mas antes temei aquele que tanto tem poder para lançar o corpo como a alma no fogo do inferno. Para você ver o tanto que Jesus falou do inferno, Jesus falou também em Mateus 6, no capítulo 6 de Mateus, aliás, no capítulo 5 de Mateus, Jesus está falando no versículo 29, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Olha aí Jesus falando do inferno, a qual os pregadores coach falam que não existe, é apenas uma metáfora, é apenas figurativo, não é algo que existe. Não, Jesus está falando, é melhor que perca um membro do teu corpo do que com todos os membros do teu corpo ser lançado no inferno. Porque aqui Jesus está falando do adultério, no versículo 27 e 26. Se o homem olhar para uma mulher com seu olhar impuro, e em seu coração desejar, em seu coração cometer adultério com ela. Para você que não sabe o que é adultério, a mesma coisa, o marido deixar sua esposa por uma noite, se deitar com outra, adultério, e assim por vice-versa, adultério. Muitos cometem isso no pensar, mas diz que não tem nada a ver, tem nada a ver, não tem nada a ver não, né? Muitas pessoas usam essa justificativa, não tem nada a ver. A consciência ela mostra, a consciência do ser humano ela mostra o que é certo, o que é errado. Todo ser humano ele sabe dentro da sua consciência o que é certo, o que é errado, mesmo com a Bíblia fechada, ainda que ninguém abra a Bíblia para mostrar a consciência do homem, ela pensa. Por quê? Porque Deus ele escreveu os seus mandamentos na tábua de nosso coração, ele selou as suas leis do nosso coração, como escreveu Davi dizendo, escondi as tuas palavras na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Então o adultério ele começa através do olhar. Só para você ter uma noção, eu estava um certo dia pregando numa feira, a feira ali em cima no Recanto Bosque. O homem ouviu a mensagem nos seus primeiros 5 a 6 minutos. Ele falou, eu quero reconciliar com Deus, eu estou vivendo na prostituição, na pornografia. Ele confessou, eu não preguei nada sobre isso, nada com isso, nada a ver com isso que eu preguei, mas a consciência do ser humano ela mostra que ele está no erro, mas orgulhoso, enganoso é o coração do homem e submerge ele à condição do inferno, conduzindo dia após dia. Está essa humanidade por dizer, não, uma vez salvo, sempre salvo. Não, o amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. Estão usando os versículos para defesa do pecado, mas a palavra de Deus não dá legalidade, não dá defesa ao pecado. A palavra de Deus, ela aponta mesmo o pecado, ela mostra justamente aonde nós estamos errando, e é isso que o homem não aceita, é isso que essa sociedade não quer aceitar, não quer aceitar quando ouve a palavra de Deus, alegando que é julgamento, alegando que é discurso de ódio, alegando que é escândalo e que está impondo o medo na sociedade. Isso é o que os covardes usam de justificativas, porque estão acostumados com leite na fé. Criança acostumada com leite não consegue comer, não dá para dar comida para criança acostumada com leite, não dá. Assim está esses evangélicos hoje, não consegue. Uma palavra como essa não desce de jeito nenhum, não consegue mastigar essa palavra, não consegue absorver uma palavra dessa, não consegue. Vai viver no leite até a morte. Até quando? Viver perecendo dessa forma, rejeitando as palavras de vida eterna, a qual Jesus falou, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mateus 3 e Mateus 4.
vamos ver aqui no capítulo 7, os dois alicerces. Um que ouve a palavra de Deus, está firmado na rocha. Jesus é a rocha. O outro que ouve a palavra de Deus, mas não dá credibilidade, está firmado sobre a areia, não tem alicerce. Veio o vendaval, assoprou contra aquela casa, caiu, foi grande sua queda. Esse daí são muitos que começaram até empolgados. Aceitei Jesus, batizei, passou-se meses, dias, ano, desviou, porque não está firmado na rocha que é Cristo, porque está firmado em homens. Aceitei Jesus porque alguém falou para mim que eu tinha que aceitar. Batizei porque alguém falou para mim que tinha que batizar. Firmado sobre a areia. A pessoa nunca vai se firmar em Deus se ela tentar agradar alguém que não seja a Deus. Você só vai se firmar em Deus quando você tentar agradar somente a Deus. Nós só permanecemos firmes até o fim se nós tentamos agradar a Deus. Agora, se você quer fazer bonito na frente das pessoas, quer agradar o teu próximo, você não vai firmar nunca. Jesus falou: não agrade teu pai, não agrade a tua mãe, mas muito pelo contrário, qualquer que quiser ser meu discípulo, nega a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aquele que me ama mais do que pai, mais do que filho, mais do que mãe, não é digno de ser o meu discípulo, pois que Jesus pregou. Pessoa firmado na rocha, a pessoa que está servindo a Cristo, ainda com dificuldades, ainda com lutas, ainda que pessoas estão abandonando e ignorando, ainda que a luta esteja travada e grande, estão firmados na rocha. Mas pessoas que estão seguindo a Jesus para agradar outras pessoas, para poder agradar ao próximo, para poder satisfazer uma multidão, são pessoas que envergonham o nome de Cristo. São pessoas que não envergonham o nome de Cristo. Não pode ver um carnavalzinho, já dá uma escapada e vai para lá. Pecuária então lota de crente, dizem que é cristão, dizem que são de Deus, mas está lá na pecuária, no meio daquela idolatria, no meio daquela cachaçada, no meio daquela perdição. É uma vergonha essa igreja de hoje, meu amigo. A igreja de Cristo, ela não está firmada em homens, ela não está firmada em pastores, não está firmada em homens, não está firmada em pedra. A igreja de Cristo, ela está firmada na palavra de Cristo. Em 2011 colocaram um fogo de palha, uma certa pessoa, dizendo: você precisa fazer isso, aquilo, precisa se batizar. Essa pessoa foi, então tá bom, vou batizar. Depois de muita pressão, aquele fogo de palha, batizou. Mês seguinte, um mês depois, rave, maconha, cachaça, desviou. Por quê? Porque não estava firmado na rocha, estava firmado na areia, na palavra de homens. E essa pessoa foi eu. Assim talvez seja você. Muitas pessoas hoje se indignam com Deus. As pessoas falam que elas não gostam de ouvir. Não quero saber mais desse negócio de igreja, não quero saber mais de nada de Deus. Endurece o coração para Deus, como se Deus tivesse alguma culpa, como se Deus tivesse feito alguma coisa.